Olá, eu sou Karina Rodrigues e hoje eu vim falar sobre um tema super quente e polêmico, que é política, porém política nas organizações. A gente está vivendo aí um momento de realmente muito debate sobre esses jogos de poder e dentro da nossa cultura, até porque historicamente a gente vive uma série de situações e eventos negativos em torno da política. Então a política acaba sendo um tema, um conceito que já por si só, por você só citar o nome política, as pessoas já têm uma reação bem negativa. Só que eu vou trazer aqui para vocês uma provocação e uma visão bem diferente, porque só o fato de você evitar esse tema, você está se posicionando e se comportando politicamente. Você sabia disso? Então acompanhe aqui que eu vou trazer um conceito importante que é para você entender o que é política e ter um outro olhar sobre ela. Então, dentro das organizações, a política ela ocorre até porque a gente está dentro de uma instituição, assim quanto a gente está numa comunidade, assim como nós estamos num país, em que necessariamente você, enquanto indivíduo, tem interesses e necessidades e você está no meio de um ambiente em que há uma série de outros desejos, outras necessidades, outros objetivos. Então, só o fato de você estar atuando numa organização ou estar numa comunidade, você está envolvido com política. Por quê? Porque política, pela própria definição, e há muitas delas, há muitos conceitos, a política ela está relacionada à influência, a poder e a conflito de interesses. Então, quando dois membros, duas pessoas, ou quando você, enquanto profissional, dentro de uma organização, vocês não têm objetivos em comum, você por si só já está envolvido num conflito de interesse. E aí que entra a área de recursos humanos, o profissional de RH, o profissional que faz essa gestão das relações humanas cada vez mais, indo por esse caminho, principalmente numa atuação enquanto RH Business Partner, que é um profissional que precisa saber o que é política, como se posicionar e quais são os comportamentos políticos possíveis dentro de uma organização. Então eu vou trazer aqui para vocês que, primeiro, política você não vai poder evitar ao longo da sua vida, você já nasce no ambiente político. E aí, em relação aos comportamentos políticos, eles são caracterizados justamente por essa questão da influência e do poder. Então, você pode estar num ambiente em que você não exerce poder ou que você pode influenciar. Então, tudo isso é importante você ter conhecimento. Então, é um jogo natural, não tem como você se ausentar. Inclusive, como eu comentei aqui no início desse vídeo, ao se isolar, você está tomando uma atitude, um comportamento político também. Então, apesar dessa visão muito negativa e associada a práticas manipulativas, que ao fazer política eu estou me aproveitando de alguém, vamos despir desta visão, vamos compreender o que eu posso fazer, porque há sim comportamentos políticos positivos dentro desse ambiente organizacional. E você, enquanto profissional de RH, quer queira ou não, a sua própria missão, ela é uma missão política, que ela justamente, o profissional de RH, ele está no meio, intermediando os objetivos da empresa, os objetivos do empregado, e o profissional de RH não pode se esquecer que ele é um empregado também e que ele tem os seus desejos e as suas necessidades também envolvidas. E é nessa situação que você acaba se ausentando ou exercendo esse poder, que na minha opinião precisa ser destituído, porque você está ali para facilitar e colaborar, ou você acaba se colocando numa posição subordinada
diante a pessoas que exercem esse poder na organização. Então, quando você lida com líderes, com executivos, você já está envolvido no ambiente político. Então, é importante que você entenda como construir uma relação de justiça, de confiança, você traga esse senso de coerência daquilo que você fala, daquilo que você pratica, para que você realmente possa exercer a política de forma positiva. E aí você, quando enfrenta um conflito de interesses, há uma série de estudos, inclusive estudos e técnicas de negociação importantes que você precisa se aperfeiçoar e se aprofundar, mas que eu vou trazer aqui um conceito muito antigo, inclusive da década de 90, de Baum, que ele fala sobre os comportamentos e 4 tipos de comportamentos políticos. Então é importante que, enquanto profissional de RH, você entenda que você vai encontrar necessariamente, quer queira ou não, independente da sua posição, resistência, tá? Seja por parte do empregado ou do líder, e oposição, seja essa questão do conflito, que a gente vê também de uma forma negativa, mas que muitas vezes ela também é natural, né? O conflito, ele é natural. Você já, dentro de qualquer relacionamento, você tem o conflito. Então, é como você lida com ele. Então, como que você vai se posicionar frente a ele? E aí, é importante você ter um mapa de influência, você entender qual que é o seu papel na organização, você ter realmente uma missão bem delimitada, você estabelecer essa relação de confiança com os interlocutores, ser legítimo no seu interesse em compreender e ser empático com o outro, você realmente ter essa escutativa enquanto RH. E aí, trazendo a questão para a gente finalizar sobre esses 4 tipos de posicionamento, o Baum, ele coloca que você pode se subordinar, que é você encontrar alguém que tenha poder e ficar ali dependendo desta pessoa para definir aquilo que você vai executar, que você vai tomar decisões ou não, né? Porque a política, ela está extremamente associada à influência na tomada de decisão. Você pode se isolar, que foi isso que eu coloquei, até provoquei no início, porque o fato de você se afastar, você já está tendo um comportamento político, e isso pode ser negativo, porque você não está ali observando os seus interesses, você só pode se colocar nessa posição de isolamento se você realmente tem total autonomia, e que no caso, enquanto você está como empregado, eu acho isso bem difícil. E o terceiro ponto é você competir, é você partir para o conflito, você enfrentar, e aí é uma relação ganha e perde, e isso independente de você estar numa empresa ou não. Eu já vejo que há muitas, a nossa cultura de competitividade, de querer se dar bem, e aí você só ver o seu lado e não observar o lado do outro, e aí finalmente uma relação ganha-ganha, que é uma das técnicas, inclusive, de negociação, em que você observa e você entende o outro lado e você chega a um melhor acordo, né? Você propõe a colaboração, você propõe uma tomada de decisão que seja benéfica para ambos os lados. Você finalmente chega nessa relação ganha-ganha. Então, eu espero, nesse vídeo, ter aberto um pouquinho a mente de vocês em relação à política. A gente hoje, enquanto seres que vivemos em comunidade, não tem como a gente não se deparar com isso. E é só você realmente se apropriar, saber como se colocar, saber que em algumas situações é importante sim você competir, você se posicionar para que você ganhe autonomia e empoderamento em determinadas situações, tanto em comunidade quanto dentro das empresas. Em outras situações é importante você se afastar de fato, porque você observa o quanto que o outro lado tem um poder muito maior e que vai de encontro com aquilo que você tem de expectativa, então você acaba se afastando ou se isolando. E o que eu acho e que eu realmente acredito que é o caminho que muitas empresas, que a nossa comunidade, que a nossa população, o mundo em geral está buscando nesse momento, é a gente tentar pensar numa
relação justa, colaborativa, em que as pessoas se apoiem e que todos podem ser ouvidos.